presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, fez hoje um esclarecimento em resposta à reportagem do jornal Folha de São Paulo, que acusou o ministro Alexandre de Moraes de pedir informações ao TSE para investigações realizadas pelo Supremo. O presidente da Corte garantiu que atos dos ministros, seja do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral, são feitos dentro da legalidade. Em primeiro lugar, todas as informações que foram solicitadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo relator dos inquéritos, o ministro Alexandre de Moraes, referiam-se a pessoas que já estavam sendo investigadas e, portanto, o inquérito que já estava aberto perante o Supremo Tribunal Federal. Informações voltadas à obtenção de dados diante da denúncia de reiteração das condutas de desinformação e de circulação de ataques à democracia e de discursos de ódio. Portanto, em nenhuma hipótese e em nenhum caso houve fishing expedition dirigida personalizadamente a qualquer pessoa de maneira aleatória. Informações para instruir inquéritos que já estavam em curso. Em segundo lugar, e muito importante, todas essas informações solicitadas eram informações públicas, solicitadas ao órgão do Tribunal Superior Eleitoral, que fazia o acompanhamento das redes sociais. Portanto, não houve aqui nenhum tipo de investigação de natureza policial ou investigação que dependesse sequer de reserva judicial. Era acompanhamento de dados e informações, notícias e postagens em redes sociais para verificar se ali havia alguma conduta criminosa ou alguma conduta que estava sendo investigada no âmbito dos inquéritos do Supremo Tribunal Federal. É muito importante deixar isso claro. Não houve pedido direcionado aleatoriamente a qualquer pessoa. Em terceiro lugar, o condutor dos inquéritos aqui no Supremo, diversos inquéritos da fake news, das milícias digitais, da tentativa de golpe e os seus diferentes desdobramentos, eles são conduzidos aqui no Supremo Tribunal Federal pelo ministro Alexandre de Moraes. Por acaso, o condutor do inquérito era também o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, eram a mesma pessoa, condutor do inquérito e presidente do Tribunal Superior Eleitoral. De modo que a alegada informalidade é porque geralmente ninguém oficia para si próprio. Portanto, não houve nenhuma circulação de dados ou informações que não estivesse documentado adequadamente no processo. Nada é feito nas sombras, nada é feito na surdina, tudo é feito para cumprir a Constituição, as leis e para o bem do Brasil. E, por evidente, alguém pode pensar que o bem esteja em um lugar diferente, porque assim é próprio da democracia e das sociedades abertas. O decano da Corte, o ministro Gilmar Mendes, também defendeu a atuação do ministro Alexandre de Moraes. Condução das investigações por parte do eminente ministro tem sido pautada pela legalidade, pelo respeito aos direitos e garantias individuais e pelo compromisso inegociável com a verdade. A independência judicial é uma das pedras angulares da nossa democracia, e qualquer tentativa deliberada e infundada de intimidar ou desacreditar um ministro do Supremo deve ser veementemente repudiada. O que está em curso é apenas uma tentativa de reconstrução com uma nova roupagem de teses de defesa de investigados que há muito procuram deslegitimar a atuação do eminente relator nessas investigações. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, também em nome do Ministério Público, também reforçou a confiança e a lisura dos atos praticados pelo ministro Alexandre de Moraes. Invariavelmente, onde cabia nos processos sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes a intervenção da Procuradoria-Geral da República
ou da Procuradoria-Geral Eleitoral, houve a abertura de oportunidade para a atuação do Ministério Público. E eu posso acrescentar que nessas e também em outras tantas oportunidades, eu pude pessoalmente verificar, quer na minha atuação junto ao Tribunal Superior Eleitoral, quer aqui no Supremo Tribunal Federal, as marcas que o ministro Gilmar Mendes mencionou e que Vossa Excelência também afirmou. As marcas de coragem, diligência, assertividade e retidão nas manifestações, nas decisões e no modo de conduzir o processo do ministro Alexandre de Moraes. E vamos acompanhar o que disse o ministro Alexandre de Moraes sobre o caso. Não há nada a esconder. Todos os documentos oficiais juntados, a investigação correndo pela Polícia Federal, todos já eram investigados previamente nos inquéritos já citados, Procuradoria acompanhando, e todos, repito, todos os agravos regimentais, todos os recursos contra as minhas decisões, inclusive de juntada desses relatórios, todos que foram impugnados foram mantidos pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, presidente, eu só tenho, novamente, a agradecer a Vossa Excelência, ao ministro Decano, aos meus pares, ao Procurador-Geral da República, e dizer que lamento que interpretações falsas, interpretações errôneas, de boa ou má fé, acabem produzindo o que nós precisamos combater nesse país, que são notícias fraudulentas. O que se vê de ontem para hoje é uma produção massiva de notícias fraudulentas para novamente tentar desacreditar o Supremo Tribunal Federal, as eleições de 2022 e a própria democracia no Brasil. O Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional uma lei de Alagoas que obrigava operadoras de plano de saúde a cobrir exames laboratoriais pedidos por nutricionistas. Rocine Gomes. A decisão foi tomada de forma unânime em sessão virtual. Os ministros invalidaram a lei alagoana no julgamento de uma ação proposta pela Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização. A entidade sustentava que a matéria já é tratada em lei federal, que regulamenta o setor, e por regras da Agência Nacional de Saúde Suplementar. O relator, ministro Luiz Fux, lembrou que o STF já derrubou uma lei semelhante do Rio Grande do Norte em setembro do ano passado. Fux destacou que, em nome da segurança jurídica, cabe aplicar esse precedente à lei de Alagoas, pois as normas dos dois estados são idênticas. Apenas o ministro Edson Fachin divergiu para julgar a ação improcedente. O Supremo Tribunal Federal invalidou normas do Acre, do Rio de Janeiro e de Mato Grosso que restringiam a participação de mulheres em concursos para a Polícia Militar e também para bombeiros. Anderson Arcoverde. Os ministros analisaram 3 ações diretas de inconstitucionalidade contra normas que criavam reserva de vagas para homens e restringiam a participação feminina nos concursos públicos. As ações foram apresentadas pela Procuradoria-Geral da República. Prevaleceu o entendimento já reafirmado em casos semelhantes de que as mulheres têm o direito de concorrer livremente e em igualdade de condições com os homens. Na ação do Acre, relatada pelo ministro Dias Toffoli, ficou definido que a decisão não vai se aplicar aos concursos já concluídos e o Estado poderá fazer novas convocações para o curso de formação dos aprovados. As novas convocações do cadastro de reserva deverão alternar homens e mulheres de acordo com as classificações. Já nas ações do Rio de Janeiro e de Mato Grosso, foram feitos acordos para respeitar a equidade de gênero. A seguir, TSE começa a analisar recurso contra a cassação do governador e do vice de Roraima. E veja também, Ministério Público de São Paulo institui força-tarefa para investigar a queda do avião da Boa e Paz e acolher parentes das vítimas. Voltamos em instantes.
Cristiano Zanin assumiu ontem o cargo de ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral. Ele passou para a vaga aberta em razão da posse do ministro André Mendonça como titular do tribunal. Quem conta como foi a cerimônia de posse é Rimac Souto. Cristiano Zanin assumiu o cargo de ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral. Ele passa a ocupar a vaga aberta em razão da posse do ministro André Mendonça como titular do tribunal. A cerimônia contou com a presença de diversas autoridades como ministros e ex-ministros do TSE e do STF, do STJ, Procuradoria-Geral Eleitoral, advogadas, advogados, servidoras e servidores da casa, familiares do ministro Cristiano Zanin. A presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, deu as boas-vindas ao novo ministro da Corte. Tenho certeza que muito contribuirá para a Justiça Eleitoral e especificamente ao que é dado o juiz servir a cidadania democrática do país. O ministro Cristiano Zanin foi eleito pelo plenário do Supremo Tribunal Federal para ocupar uma das vagas de substituto do Tribunal Superior Eleitoral em 26 de junho deste ano. Ele assume o cargo pelos próximos 2 anos, podendo ser reconduzido por mais 2 ou nomeado titular com a saída do TSE de algum ministro do STF. E o TSE começou a analisar um recurso contra a cassação dos mandatos do governador e do vice de Roraima. Antônio Denário e Edilson Damião foram condenados por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022. Os detalhes com o repórter Pablo Lemos. A relatora do caso no Tribunal Superior Eleitoral é a ministra Isabel Galotti. Ela detalhou o recurso contra a condenação do governador de Roraima, Antônio Denário, e o vice dele, Edson Damião. Eles foram cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado, acusados de usar a máquina pública para obter vantagens políticas nas eleições de 2022, além do uso eleitoral de programas sociais. O TRE também declarou a ineligibilidade do chefe do Executivo por 8 anos e determinou que novas eleições sejam convocadas. A apresentação do relatório do caso foi seguida pelas sustentações orais dos advogados. A defesa de Antônio Denário afirmou que não há provas suficientes e negou as acusações. Registro a minha confiança em que os recursos serão providos e será confirmada a vontade do eleitorado de Roraima, que elegeu Antônio Denário em primeiro turno com uma larga margem de votos. O advogado do vice-governador contestou o argumento da acusação de que havia milhares de obras de programas sociais em ano eleitoral no estado. Seria o número de 92 casas e não 1.945 pessoas, porque não se pode confundir, excelências, cadastro com reforma concretizada. O que se pede, portanto, então, é que esse argumento não seja considerado como fundamento para o reconhecimento de abuso de poder político. Já a defesa da coligação Roraima Muito Melhor, que propôs a ação contra o governo do estado, defendeu que a decisão do TRE seja mantida. Com base no que está nos autos, com base na história desse tribunal e na garantia dos pendores republicanos, pede-se que essa corte mantenha a decisão do forte e bravo Tribunal Regional do Estado de Roraima. O julgamento foi suspenso, mas deve ser retomado pelo plenário do TSE em nova data, com o voto da relatora e dos demais ministros da corte. Por determinação do Superior Tribunal de Justiça, a Polícia Federal fez hoje a Operação 18 Minutos para apurar a atuação de organização criminosa suspeita de prática de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no Tribunal de Justiça do Maranhão. As informações com Flávia Alvarenga. A Polícia Federal cumpriu 55 mandados de busca e apreensão nos estados do Maranhão, Pará e Rio de Janeiro, onde os policiais recolheram carros de luxo, joias e valores em reais e euro. Além das buscas, houve afastamento de servidores, sequestro de bens e monitoramento eletrônico de suspeitos. A investigação aponta que uma organização criminosa manipulava processos no Tribunal de Justiça do Maranhão para obter vantagens financeiras. Os crimes investigados incluem corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. O Tribunal de Justiça do Maranhão informou que está colaborando com a operação e cumprindo as ordens do STJ. Justiça de São Paulo marca a data para ouvir testemunhas de defesa dos policiais acusados de matar 9 jovens em baile funk em Paraisópolis, zona sul da capital paulista. Defensoria Pública do Amazonas entra com ação para que o governo instale sala de situação para monitorar queimadas no Amazonas.
O Ministério Público de São Paulo cria grupo de trabalho para apurar as causas e responsabilidades do acidente da Voepaz em Vinhedo, interior paulista. Confira. O Ministério Público de São Paulo criou grupo de trabalho para apurar as causas e responsabilidades do acidente da Voepaz em Vinhedo, interior paulista, na sexta-feira passada, onde morreram 62 pessoas. O programa de atuação integrada vale enquanto durar todo o período de investigações. Além dos promotores de justiça de Vinhedo e do consumidor da capital, também participam integrantes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, incluindo o Cyber GAECO, a unidade que investiga crimes cibernéticos, e o Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência. Os familiares das vítimas terão assistência integral com acesso à informação e assistência jurídica, psicológica e social. A Justiça de São Paulo vai ouvir em janeiro do ano que vem 8 testemunhas de defesa dos 12 PMs acusados de matar 9 jovens em baile funk. Essa etapa do processo servirá para o juiz decidir se levará os acusados a júri. O interrogatório dos policiais militares ainda não foi marcado. O chamado Massacre de Paraisópolis ocorreu no dia 1º de dezembro de 2019, durante um baile funk em Paraisópolis, zona sul da capital paulista, quando jovens com idades entre 16 e 23 anos morreram pisoteados após uma intervenção policial. 12 policiais militares são acusados de homicídio por dolo eventual e 1 por atirar explosivos. A Defensoria Pública do Estado do Amazonas entrou com uma ação na Justiça para que o governo estadual monte em até 48 horas uma sala de situação na capital para monitoramento e comunicação das medidas para combate aos incêndios e queimadas. No mesmo prazo, o Estado deve informar quais são os municípios com focos de incêndio e que estão gerando a fumaça que estão encobrindo Manaus e outras cidades amazonenses. A ação solicita que dentro de 10 dias o governo informe quais providências foram tomadas nos últimos 12 meses para que se evitassem novas queimadas deste ano. A medida considerou o cenário atual de poluição do ar na capital do Amazonas, registrada desde o último fim de semana, e a situação vivida em 2023, quando a ADP chegou a solicitar intervenção federal no estado, apontando que houve incapacidade diante da situação. Não cabe fixação de honorários para advogado que não precisou atuar em processo extinto sem resolução de mérito. Essa é a decisão da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Repórter Jéssica Castro. O colegiado afastou a possibilidade de fixação da verba honorária em favor dos defensores de uma empresa que foi alvo de processo de execução movido pela Caixa Econômica Federal. Como o banco deixou de complementar as custas iniciais, o processo foi encerrado sem que a defesa precisasse fazer qualquer intervenção. Após a extinção do processo, a empresa recorreu ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região para reivindicar a verba honorária, mas o pedido foi negado. Em recurso especial ao STJ, a empresa argumentou, com base no Código de Processo Civil, que os honorários devem ser arbitrados mesmo na hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito. Segundo a relatora, ministra Nancy Andrighi, embora a regra seja a fixação de honorários sucumbenciais na extinção do processo sem resolução de mérito, os honorários têm por objetivo remunerar a atuação dos advogados, e não é razoável remunerar trabalho que não existiu. A terceira turma do STJ também decidiu que herdeiros de imóvel não respondem por dívida de condomínio antes da conclusão da partilha dos bens. Repórter Marina Campos explica. De acordo com o processo, um condomínio ajuizou ação de cobrança de débitos contra o pai dos herdeiros, que faleceu após a ação ter transitado em julgado. Na execução, ele foi substituído pelo seu espólio e por se tratar de inventariança dativa, que é quando não é possível escolher um inventariante próximo ao falecido e sim um terceiro para exercer a função, houve o ingresso e a habilitação dos herdeiros na ação. Após várias tentativas mal sucedidas de leiloar o imóvel, a fase de cumprimento de sentença foi suspensa e o condomínio passou a executar diretamente os herdeiros, o que motivou o bloqueio de valores em suas contas pessoais. Os herdeiros pediram a liberação do dinheiro, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a penhora de valor excedente a 50 salários mínimos, ao entendimento de que os sucessores responderiam solidariamente pela dívida condominial. No STJ, a relatora ministra Nancy Andrighi explicou que nos casos de inventariança dativa, bastará a esses herdeiros e sucessores serem cientificados da existência das ações de que o espólio faça parte, viabilizando a participação no processo.
sem que isso implique a responsabilização direta e pessoal. Com isso, a terceira turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso dos herdeiros, por entender que os herdeiros de imóvel com dívida perante o condomínio não podem ser diretamente responsabilizados por esse débito antes da conclusão da partilha dos bens. A seguir, a gente traz todas as informações sobre o julgamento de hoje pelo plenário do STF. E ainda hoje, os 6 anos da Lei Geral de Proteção de Dados e os desafios para garantir a privacidade e segurança das informações pessoais dos brasileiros. Voltamos já. O plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou constitucional trechos do Código Brasileiro de Aeronáutica que tratam do acesso e do uso de informações sobre investigações de acidentes aéreos. A repórter Marta Ferreira acompanhou e traz os detalhes. O que está em discussão são as alterações promovidas por uma lei de 2014 em dispositivos do Código Brasileiro de Aeronáutica, que tratam do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos SINPAER. Esse sistema está sob a responsabilidade do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA. Quando ocorre um acidente com aeronaves, equipes do CENIPA vão ao local para investigar as causas. Segundo o Código Brasileiro de Aeronáutica, a investigação de acidentes aéreos tem como objetivo único a prevenção de outros acidentes. Uma das mudanças feitas foi determinar que dados do Sistema de Notificação Voluntária de Ocorrência e as conclusões de investigações não podem ser utilizadas como provas em processos judiciais ou procedimentos administrativos. Esses dados passaram a só poder ser fornecidos por meio de decisão judicial, que ocorre após uma manifestação do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA. Também se discute a subordinação da Polícia e do Ministério Público ao CENIPA para analisar destroços de aeronaves. O então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ajuizou uma ação pedindo que o Supremo invalide a proibição do uso do conteúdo das apurações do SINPAER como provas em processos judiciais e a necessidade de autorização judicial para acesso a informações que deveriam estar disponíveis para outros órgãos e entes estatais. Pretende ainda que o Supremo autorize o acesso de peritos criminais e outros agentes públicos do sistema de justiça ao local e aos vestígios dos acidentes e que eles possam preservar o lugar e acompanhar as análises dos objetos relacionados de maneira coordenada com a investigação aeronáutica. Para ele, as normas questionadas interferem nos poderes constitucionais de investigação do Ministério Público e da Polícia. O julgamento começou em setembro de 2021 em sessão virtual. O relator, ministro Nunes Marques, votou para declarar a lei constitucional. Ele entende que os dispositivos visam principalmente a segurança do transporte aéreo e a eficácia das investigações. Para Nunes Marques, é necessário um clima de total confiança no sigilo da informação para que as pessoas prestem depoimentos que possam esclarecer detalhes ocultos do acidente, sem temerem represárias. Sabemos todos que o processo judicial consiste em principalmente olhar e reconstruir o passado para que o juiz possa julgar um ou mais fatos ocorridos no passado. Daí a relevância das provas orais, documentais, periciais, etc. Todas elas visam reconstruir, dentro do processo, os fatos relevantes para julgamento. Ocorre que tal reconstrução deve obedecer a regramentos constitucionais claros, como o devido processo legal, contraditório, ampla defesa, entre outros. As provas que informam o processo judicial, assim, devem ser produzidas dentro das regras constitucionais que mencionei, para que assim sejam válidas. Válidas a embasar, se o caso, decreto condenatório, em que se apure determinada conduta, nexo de causalidade e sanção. Aí nem toda prova será válida ou mesmo relevante. O julgamento foi retomado com a apresentação do voto-vista do ministro Alexandre de Moraes, destacando que a legislação em questão cumpre o regramento internacional. Assim, o ministro Alexandre de Moraes acompanhou o voto do relator. Levando em conta que
todo esse sistema, a ideia é exatamente o aperfeiçoamento da segurança aeronáutica no Brasil, ao diminuir e, quiçá, um dia evitar totalmente a ocorrência de acidentes aéreos. Então, presidente, eu acompanho o eminente ministro relator, julgo improcedente o pedido, declarando a constitucionalidade dos artigos impugnados. Já o ministro Flávio Dino divergiu parcialmente do relator. Em relação aos dados de notificação voluntária de ocorrências, como há uma teleologia, um objetivo inequívoco, ou seja, se houver o acesso universal aos dados de notificação voluntária, esse sistema perecerá. Ok? É constitucional a vedação. Em relação aos demais, exatamente por serem investigações paralelas, exatamente porque nós não podemos presumir que uma sabote a outra, exatamente porque se houver choque, quem dirime é o Poder Judiciário e não a lei. Há uma autoridade judicial encarregada disto, está no Código, validado neste plenário, que é o juiz de garantias, está lá, está escrito no artigo 3º-B, inciso 11, a linha D, está no Código. O Tribunal Superior do Trabalho celebrou acordo com o Sindicato Nacional dos Aeronautas e o Sindicato Nacional das Empresas de Táxi Aéreo para renovar a Convenção Coletiva de Trabalho da categoria de 2023-2024. Quem tem as informações é a repórter Samanta Flor. Frente a frente, representantes da categoria e das empresas de táxi aéreo se reuniram no Tribunal Superior do Trabalho. A audiência foi mediada pelo vice-presidente do TST, ministro Aloísio Corrêa da Veiga. Entre os assuntos debatidos estão o reajuste salarial e abono indenizatório. As negociações começaram no mês de junho. Durante a audiência, foram aprovadas as cláusulas da Convenção Coletiva de Trabalho de 2023-2024. Ambas as partes concordaram com as propostas apresentadas. A homologação do acordo garantiu reajuste salarial de 4,62%, referente ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Outros assuntos aprovados foram abono indenizatório a ser pago em única parcela, juntamente com a folha salarial do mês de julho de 2024 e diárias de alimentação que serão pagas, independentemente do serviço oferecido a bordo da aeronave. Também houve reajuste de 3,85% das diárias e do vale alimentação, a ser pago a partir de 1º de julho de 2024. O ministro Aloísio Corrêa da Veiga parabenizou a abertura ao diálogo de ambas as partes. Segundo o ministro, a conciliação é um importante instrumento para solucionar conflitos. Isso naturalmente representa, de fato, a valorização do princípio da autonomia da vontade, de as partes, por sua própria, pela composição, conseguirem chegar a uma solução que é a mais legítima, não é? Que é a convenção coletiva. Isso pacifica as relações de trabalho. Foi muito bom. Para os representantes dos sindicatos, a celebração do acordo atendeu aos interesses da categoria profissional e das empresas. Com a mediação do Tribunal Superior do Trabalho, foi possível chegar a um consenso rapidamente. E nós estamos aí satisfeitos e esperamos, então, agora, com esse prazo até próximo ano de 2025, podemos trabalhar, falo em nome do Sindicato das Empresas, né, o Sindicato Patronal, e com essa segurança jurídica de termos aí duas, praticamente, databases garantidas, eu acredito que a operação está garantida até, então, 2025. O setor do táxi aéreo, da aviação executiva, um setor em que, muitas vezes, as condições de trabalho do aeronauta se dão em circunstâncias árduas, né, sem os controles e a regularidade que as grandes empresas de aviação proporcionam aos seus tripulantes. Daí porque a celebração de uma convenção coletiva de trabalho em relação a tais empresas faz com que haja uma perspectiva de maior dignidade para os aeronautas, de maior segurança nas operações aéreas. A seguir, MPF pede na Justiça suspensão da Stock Car em Belo Horizonte. E o Judiciário de Mato Grosso cria comitê para fazer um plano de ação que atenda às políticas públicas para a primeira infância. Voltamos em instantes.
Em razão do excesso de poluição sonora, o Ministério Público Federal entrou com um pedido para que a Justiça suspenda a competição de Stock Car em Belo Horizonte. Márcio Fontinelli. O Ministério Público Federal acionou a Justiça para que seja suspensa a corrida da Stock Car, programada de 14 a 18 de agosto em Belo Horizonte. O MPF argumenta que o evento está descumprindo a lei municipal em relação à poluição sonora. A análise de ruído apresentada pelos organizadores sobre a barreira acústica foi considerada insuficiente. Uma equipe profissional do Hospital Veterinário da Universidade Federal de Minas Gerais, que fica perto do local do evento, denunciou que foi surpreendida pelos barulhos intensos causados pelos treinos e que isso gerou impactos negativos na saúde dos animais. A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão promoveu o seminário Vozes que Ecoam na Efetividade da Lei do Minuto Seguinte e da Lei Maria da Penha. A intenção é dar mais visibilidade às leis de proteção aos direitos das mulheres. A iniciativa faz parte da campanha do Agosto Lilás pela conscientização do combate à violência de gênero, como mostra a repórter Aline Campelo. Polícia Militar. Tá dando briga aqui em casa, o meu pai ele quer bater na minha mãe. Esses áudios são divulgados em uma campanha contra a violência pela Polícia Militar de Santa Catarina. Cleidmar vivenciou o cenário de terror na pele. Eu corria risco de vida e eu me apropriei da Lei Maria da Penha com medida protetiva. E saiba, mais de 90% dos casos de morte nunca foram denunciados. Não brinque com a sua vida. O seminário apresentou 3 painéis. O primeiro voltado ao debate sobre a efetividade das normas e o segundo relativo às dificuldades enfrentadas pelos procuradores do MPF e outros órgãos em fiscalizar a correta aplicação da lei e o acolhimento das vítimas. Nossa ideia é que seja uma campanha contínua. Embora exista o Agosto Lilás, entendemos que todo dia é dia de combate à violência contra a mulher, tanto na prevenção como na repressão. Então temos que trabalhar para que esses índices alarmantes sejam reduzidos, temos leis para isso, então a efetividade da lei é que nos preocupa. Por isso a ideia de ser uma campanha contínua para que essa informação seja constante e chegue a todos a todo tempo. Ainda foi discutido a proteção e o combate à violência contra as mulheres no ambiente digital. A diretora de projetos especiais da ONG SaferNet explica que o desafio para promover a segurança das mulheres e crianças na internet é complexo e que iniciativas como o seminário são indispensáveis. É fundamental que a gente fortaleça uma legislação, que a gente consiga capacitar os operadores de direito para executar bem essas leis e garantir a proteção de mulheres nesses ambientes. Mas, sem dúvida, a internet também tem um potencial muito importante para conscientizar sobre a importância dos direitos das mulheres, da equidade de gênero. E a internet pode ser esse lugar também com muito potencial e de muitas oportunidades para as mulheres terem voz, participarem e terem seus direitos garantidos. O Judiciário de Mato Grosso criou um comitê para elaborar um plano de ação que atenda às políticas públicas voltadas à primeira infância. Repórter Dalila Rodrigues tem os detalhes. É exatamente assim, por meio da interação, que as crianças aprendem nos primeiros anos de vida a socializar, adotar bons hábitos e resolver problemas. Uma fase primordial para o desenvolvimento humano. É nessa fase que a criança está aprendendo sobre socialização e tem muito que a gente chama na psicologia de modelagem também, que é a criança ela aprende observando comportamentos. Então, ter adultos de referência é o que vai desenvolver nessa criança o apego seguro, né, que a gente chama. Esse apego seguro é como a criança encara os comportamentos adultos, como ela reage diante de emoções negativas, né, como raiva, tristeza. O artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente diz que é dever da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação de direitos, como, por exemplo, a educação, a saúde e o lazer. Está na lei, por isso precisa ser cumprido. Desde o nascimento, desde o próprio nome, desde o próprio registro, até tudo que um cidadão precisa ter, a criança tem e com prioridade. E aí é que as políticas públicas precisam ser direcionadas para a proteção dessa primeira infância.
E tem mais. A Lei Federal número 14.617 de 2023 instituiu agosto como mês da primeira infância. A data joga à luz a importância da atenção integral às crianças. E a resolução do Conselho Nacional de Justiça instituiu a Política Judiciária Nacional para a Primeira Infância. O Poder Judiciário mato-grossense agiu rápido, constituiu um comitê e elaborou um plano de ação para aplicar essa política. A finalidade desse plano de ação é que o Poder Judiciário tenha prioridade, trate o assunto voltado não somente à primeira infância, mas ao contexto da infância e juventude com prioridade, que é o que estabelece a Constituição da República, o Estatuto da Criança e Adolescente, que determina que criança e adolescentes têm que ser prioridade absoluta. Com o avanço da tecnologia, surgiram também as preocupações com a privacidade e segurança das informações pessoais dos brasileiros. Diante disso, foi criada em 2018 a Lei Geral de Proteção de Dados. Hoje, a LGPD completa 6 anos de mudanças no comportamento de empresas e instituições públicas no que diz respeito à segurança da informação. A reportagem é de Evna Araújo. A Lei Geral de Proteção de Dados regulamenta o tratamento de informações pessoais no país e garante a segurança do armazenamento delas. A LGPD estabeleceu diretrizes para coleta, processamento e armazenamento responsável de dados pessoais por parte de empresas e instituições públicas. A legislação permitiu ainda que os cidadãos tivessem mais consciência sobre a importância da privacidade e da segurança cibernética. A Lei Geral de Proteção de Dados garante que o tratamento das informações pessoais seja feito de forma transparente, segura e com o consentimento das pessoas. Isso significa que as organizações devem adotar medidas eficientes para assegurar que os dados sejam obtidos e processados de maneira ética, respeitando o que diz a lei. Para fiscalizar e aplicar penalidades pelo descumprimento da LGPD, o Brasil conta com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. As falhas de segurança podem gerar multas de até 2% do faturamento anual da organização no país, limitado a R$50 milhões por infração. A LGPD traz várias garantias aos cidadãos, como poder solicitar que os dados pessoais sejam excluídos, revogar o consentimento e transferir informações para outro fornecedor de serviços. Em relação às empresas, o tratamento dos dados deve ser feito levando em conta a finalidade e a necessidade, que devem ser previamente informados ao cidadão. Especialmente no direito trabalhista e no direito do consumidor, havia ali já algumas proteções de dados pessoais. O Marco Civil da Internet ele também tem um princípio e dizia já que muito em breve, depois da sua sanção e sua entrada em vigor, haveria a confecção de uma Lei Geral de Proteção de Dados e assim foi feito. Segundo o portal LGPD Brasil, até agora, apenas 20% das empresas e instituições públicas brasileiras se adequaram totalmente à legislação. Apesar dos avanços promovidos pela lei, para o advogado Paulo Vinícius Carvalho Soares, ainda há um longo caminho a percorrer. Em alguns pontos, principalmente para pequenas, médias e microempresas, a LGPD deveria sofrer uma adaptação para que aí sim, pudesse ter uma maior adesão dessa massa de players que estão no mercado e que ainda não se adaptaram. O Tribunal de Justiça Gaúcho promoveu um casamento coletivo para pessoas atingidas pelas enchentes em São Leopoldo. E mostra pra gente Mauro Bercoise. O casamento coletivo de 4 casais foi realizado no espaço do Salão do Júri, do Foro de São Leopoldo. A ideia surgiu durante o acolhimento das famílias no abrigo temporário no centro de eventos da cidade. O casamento coletivo, então, surgiu de uma demanda que foi trazida pelas próprias pessoas que foram atendidas nos abrigos aqui em São Leopoldo. Nós fomos até os abrigos no projeto Recomeçar é Preciso da Corregedoria e nesse abrigo as mulheres que estavam lá, as mulheres especialmente trouxeram essa demanda, que elas gostariam muito da realização de um casamento.
A gente começou a trabalhar para que isso acontecesse. Para a juíza Jaqueline Hoffler, diretora do Foro de São Leopoldo, diante dos desafios impostos pela enchente, que retirou muitos moradores das suas casas, a ação oportuniza um momento alegre e necessário nessa fase de reconstrução. Nós teremos a cerimônia civil e também depois uma bênção para os casais a pedido deles. No momento da união matrimonial, foi proporcionado aos casais o fornecimento de roupas, salão de beleza, barbearia, fotografia, violinista, decoração e buquê de flores para as noivas. Esta celebração do casamento dá um novo ânimo para o recomeço. Atualmente estou num abrigo, e a gente ficou desabrigada devido à enchente. E hoje estou realizando o sonho da minha vida, que é casar. Estou no abrigo do Centro de Eventos. Quero agradecer a todo mundo que ajudou a gente. E quero agradecer as pessoas daqui do abrigo e daqui do fórum, que ajudou a gente para um casamento. Estou desabrigado na Monte Alverne e estou aproveitando a oportunidade que a juíza nos deu para oficializar nosso relacionamento, que já dura 4 anos, né? Estou muito feliz, graças a Deus, por essa oportunidade que está ocorrendo, né? Eu, em nome da lei, vos declaro casados. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Continue com a nossa programação. Obrigado pela companhia. Uma boa noite para você.